Imagina acordar um dia, ligar a TV e descobrir que o mundo inteiro congelou. Tipo, esquece Frozen, aqui nem a Elsa dá conta. O caos tomou conta. Guerras, traições, mortes. Mas calma, não é só desgraça não. No meio desse fim do mundo, Hanfen, o nosso protagonista, renasce com uns poderes misteriosos que ninguém entende direito. E aí, adivinha? Mesmo do apocalipse começar, o cara já monta uma base cheia de recursos e fica só esperando a oportunidade de se vingar de quem pisou nele. Plot twist atrás de plot twist, meus amigos. Salve meus cria, beleza? Hoje eu vou apresentar pra vocês uma obra que faz tempo que não aparece aqui no canal, mas que combina tudo que vocês curtem. Apocalipse, traição e, claro, muita treta. Então já se inscreve aí porque agora sem enrolação, marcha! A história começa quando a Terra entra numa nova era glacial. As temperaturas só caem, a galera tá desesperada, mas o repórter da TV ainda manda aquele papo motivacional. Fiquem tranquilos, o governo não vai abandonar vocês. Aham, sei. Se fosse depender do governo, tava todo mundo lascado. E como se o universo tivesse rindo da cara dele, um avião congelado despenca bem em cima do coitado. Enquanto isso, o Hanfen tá assistindo a cena pela sua TV, que claro, também tá congelada. Mas aí, alguém bate na porta chamando pelo nome dele. Era a tal da Ruína. Ele até deixa a garota entrar porque lá fora tava perigoso demais, mas do nada, sem aviso nenhum, a menina tasca um beijo nele. O cara fica sem entender nada e pergunta: "Oh, mas que viagem é essa, bicho?" Só que a resposta dela é ainda mais bizarra. Descobri que você é o único que vale a pena amar nesse apocalipse. Romântico, né? Só que não, porque logo depois ela dá uma joelhada nos Países Baixos do Hanfen. Sim, meus amigos, romance nível apocalipse é assim mesmo. Beijo de um lado, dor do outro. E quando parecia que as coisas não podiam piorar, Hanfen acaba sendo traído e morto. Bem na frente dela. O pior? Ela nem fica surpresa. Ali ele percebe que naquele mundo sem regras, ninguém liga mais pra vida de ninguém. Mas calma, porque Hanfen não estava destinado a ser apenas mais um cadáver no gelo. Do nada, ele desperta de novo. Só que um mês antes do apocalipse começar. Reparem, não é todo dia que você morre, ressuscita e ainda ganha poderes estranhos que ele acorda no susto, quase pulando da cama como se tivesse sonhado que esqueceu de pagar o boleto da luz. O coração disparado, ele olha pela janela e vê o pôr do sol. Fica sem acreditar. Caramba, achei que nunca mais ia ver isso na vida. Olha, no calendário e confirma, dia 28 de junho. Ué, mas o apocalipse só começaria em 15 de julho. Ou seja, ele tinha voltado um mês antes do fim do mundo. A primeira dúvida que bate é: será que eu renasci mesmo? Ou só tomei um tombo tão forte que tô vivendo uma pegadinha do destino? Só que esse renascimento veio com um bônus meio estranho. Uma luz esquisita na mão desde a hora em que acordou. Brilhava, aquecia, mas não queimava. Era tipo um abajur portátil interno. E aí, quando ele espirra, a mão fica verde e radioativa. A luz começa a crescer e ele, em desespero, só pensa: pronto, virei o Hulk gripado. Sentado no sofá, ele conclui que seu corpo estava entrando em colapso. Talvez fosse culpa daquela energia verde que parecia querer se transformar em sinal de Wi-Fi. Desesperado, ele balança a mão tentando apagar aquilo. Pensa em quadrinhos. Já viu heróis renascendo com poderes apelões. Mas quando pega uma faca para testar sua suposta habilidade, nada acontece. Zero. Nem faísca. E como se poderes falhando não fossem suficiente, o estômago dele começa a roncar como motor de carro velho. Ele corre até a geladeira e... surpresa! Está mais vazia que bolso no fim do mês. A única coisa que encontra é soja torrada na mesa. É isso ou passar fome, pensa. Ele mastiga e, do nada, nasce uma planta dentro da boca dele. Ele cospe assustado, mas percebe algo incrível. O cansaço some e a luz verde também desaparece. Ao abrir a planta, descobre que era um broto de soja. Será que esse era o poder dele? Plantar soja em tempo recorde? Se fosse, o Brasil ia adorar. Decide que precisa estudar melhor essa habilidade, mas primeiro o foco é claro. Suprimentos antes do apocalipse. Mudando de cena, ele lembra que a primeira cor que apareceu foi a vermelha na mão direita. E só depois, ficou verde. Só que a luz verde o deixava acelerado e cansado. Já quando segurou a soja, ela virou broto. Talvez esse fosse o dom dele. E é nesse momento que surge a Ruína. Literalmente a personificação de encrenca. Ela aparece com aquele ar de coincidência ou destino e manda: parece que fomos feitos um para o outro. Hanfen pensa: é, feita pra me ferrar, isso sim. Afinal, essa deusa o usou por 3 anos. Ele fez tudo por ela, e no fim foi morto justamente por ela. Mas não era hora de vingança, era hora de sobreviver. Ruína pergunta se ele está acordado, e ele, na maior cara de pau, responde que só ficou distraído porque ela estava mais bonita. Puxou o charme fajuto, mas funcionou. Ela até convida ele pra sair. Só que Hanfen solta um hoje não, e ela fica chocada. Afinal, na cabeça dela, ele sempre seria o capacho. Dessa vez, ele pensa diferente. Não vou ser otário de novo. E foca no plano. O supermercado da cidade, o maior da região leste. Antes, na Era do Gelo, alguém esvaziou ele misteriosamente do dia pra noite. Pois agora era a chance de agir antes.
Na lista de compras, roupas quentes, remédios, produtos básicos e combustível. Só tinha um probleminha. Ele estava duro. Mas, para sua sorte, o limite do empréstimo aumentou. Ele começa a pedir crédito como quem pede fiado no bar. De tudo quanto é lado. Enquanto isso, Ruína estava indignada. Como esse pobre sem carro me ignorou? Mas Hanfen reaparece de carrão novo, jogando na cara dela a chave brilhando. Ela arregala os olhos. Esse carro é seu? Ele, cheio de marra, responde. Sim, acabei de comprar. Meu pai anda fazendo negócios milionários na América. Fui só me despedir dele no aeroporto. Mentira descarada. Mas funcionou. Ruína. Muda de papel na hora, começa a chorar e finge drama. Achei que você estava se afastando de mim. Hanfen, interpretando melhor que muito ator de novela, responde. Nunca poderia me afastar de você. Você é muito importante. Exatamente o que ela queria ouvir. Ela então propõe. Que tal um jantar e um filme hoje? Só que quando olha de novo, cadê Hanfen? Já tinha sumido, ocupado comprando toneladas de coisas para sobreviver. Ela tenta puxar papo sobre o monte de caixas, mas ele desconversa. Ah, são só coisas que eu gosto. Aliás, comprei um presente pra você. Ela sorri, pensando que o enganou. Mas Hanfen pensa o contrário. No apocalipse, eu acerto as contas. Com ela e com quem me matou. Agora, ele está otimista. O apocalipse vai trazer temperaturas de 20 graus C, depois 70 graus C. O mundo vai congelar. Por isso, ele embala todos os suprimentos em caixas, armazena combustível e até compra um gerador. Reforça portas e janelas, cria uma sala secreta de suprimentos. Quando termina, já é 14 de julho. Faltava só um dia pro caos. Mas Hanfen tem uma carta na manga. Sua soja mágica. Prova e confirma que é comestível. Só que usar esse poder não é fácil. Dá dor de cabeça, esgota o corpo e às vezes explode, virando uma substância preta leve como carvão. Pelo menos isso serve de combustível. Aos poucos ele entende que o segredo da habilidade está na consciência. A luz verde parece representar evolução. A vermelha, destruição. Quando tenta misturar, a carne cresce. Depois de muito esforço e concentração, Hanfen finalmente consegue ativar a tal cor vermelha. Mas, em vez de algo épico, o resultado foi simplesmente nojento. A carne que ele segurava virou uma gosma horrorosa, tão repulsiva que ele jogou no chão sem pensar duas vezes. Ainda assim, teve uma sacada. A luz vermelha não era calor normal. Parecia mais um processo de desintegração, como se fosse um micro-ondas assassino. Já a luz verde, ele concluiu, representava a evolução da matéria. Verde, quaisquer vida, vermelho, ser morte. Básico, só que com muito mais meleca envolvida. Curioso, tentou juntar as duas cores. E para sua surpresa, a carne que estava na mão dele inchou de um jeito bizarro, como se tivesse tomado bomba na academia. E a soja que estava junto simplesmente se fundiu com a carne, criando algo novo. Ao provar, percebeu que a qualidade era incrível, fresca, saborosa. Caramba, isso aqui dá até pra vender no açougue gourmet, pensou animado. Resolveu testar de novo. E de novo, e de novo. Só que dessa vez, falhou em todas as tentativas. Mas ele não se desanimou. Ok, progresso é progresso. Se eu dominar isso, vou ser o chefe Michelin do apocalipse. Ninguém segura. Só que a ficha cai. Comida não é o único problema. Ele também precisa de armas para se defender. E pior, o frio já estava começando. Precisava correr. O apocalipse já havia começado e, andando pelas ruas, Hanfen sente o vento cortante. Em uma semana, a temperatura cairia para 45.000 C. E ele, sem arma, estava mais vulnerável que galinha em terreiro. Mas comprar armas era ilegal, e ele não conhecia ninguém do ramo. Até que vê um sujeito vendendo um cigarro chinês na rua. Aquele rosto, ele conhecia de algum lugar. Ah, claro, era Li Zue, também chamado de Irmão Li, morador do mesmo bairro. Diziam que ele sempre estava envolvido em negociações esquisitas e projetos suspeitos. Não tinha emprego fixo, mas vivia ocupado e influente. Hanfen pensou. Esse cara pode ser minha chance de conseguir uma arma. Se aproxima, cumprimenta e se apresenta como o pequeno Hank, lembrando que já haviam se falado antes. Irmão. Li coça a cabeça e se desculpa, dizendo que anda sempre ocupado, cheio de projetos, e a memória já não é a mesma. Então pergunta o que Hanfen queria. Hanfen sussurra no ouvido dele, e o homem arregala os olhos. Você tá maluco? Isso é ilegal! Hanfen insiste, dizendo que precisava só para autodefesa. Explica a situação mais bizarra possível. Outro dia eu tava andando de bicicleta, aí um cara cuspiu na minha cara. Quando fui reclamar, o desgraçado cuspiu de novo. Eu não aguentei e bati nele. No dia seguinte, o sujeito apareceu com uma gangue inteira e me espancaram. Desde então, eu preciso de proteção. O irmão Lee fica indignado. Que nojo! Quem é que cospe em alguém 2 vezes? Tá, vou te ajudar só dessa vez. Mas avisa que o carro dele estava na oficina, então teriam que pegar ônibus. Hanfen dá um sorrisinho e responde. Não precisa, a gente vai no meu carro. O homem quase engasga. O quê? Você tem carro? Dentro do veículo, o irmão Lee fica de queixo caído com o carrão novo. Tá bem de vida, hein? Quanto custou isso aí? Ah, uns 70, 80 mil. Só isso? Barato até. Enquanto viajam, o irmão Lee já está se gabando.
nas redes sociais, postando fotos dentro do carro e fingindo ser o dono. Do lado de fora, as pessoas comentavam como o clima estava estranho. Parecia inverno em pleno verão. Depois de algumas negociações estranhas, eles chegam a um contato de confiança do irmão Lee. Ele apresenta Hanfen como se fosse seu irmão mais novo, dizendo que queria ajuda. O chefe da área olha para eles, entediado, e pergunta o que o garoto queria. Quando descobre que era só uma arma, dá até uma risadinha. Então abre a gaveta, pega uma pistola reluzente e diz: "Aqui está, 6.000. O chefe L coloca a pistola em cima da mesa e solta: 6.000. Hanfen olha para a arma, dá uma risadinha nervosa e responde: "É legal, mas na real eu tava pensando em algo mais longo, de preferência com um scope." Chefe L quase engasga com o próprio cuspe. "Tá querendo o quê? Um rifle de precisão? Você acha que isso aqui é o quê? Um shopping de armas?" Ele bate na mesa e diz que a única coisa disponível era aquela pistola. Pegar ou largar. Mas antes que o clima ficasse pesado, o falante Ziwi resolve inventar uma desculpa. Calma, chefe. Tem um motivo pra isso." E começa a contar uma história maluca de 5 anos atrás com a esposa dele. A cena até muda na imaginação, e o chefe L fica indignado. "Isso é nojento! Como assim nenhum dos 3 filhos é seu? Eu vou vomitar!" Hanfen só pensava: "Meu Deus, o que esse cara tá inventando? Que história é essa?" No fim, o chefe L suspira e diz que vai dar um jeito de providenciar um rifle de precisão, mas que levaria alguns dias. Hanfen agradece, aliviado, e como brinde, o chefe ainda entrega uma pistola semiautomática com várias balas. "Considere isso um presente", diz o chefe. One fan, outro contato, aproveita para cochichar. "Um colega meu do governo. Vazou uma notícia. Eles vão limitar as compras de suprimentos logo mais por causa desse clima estranho. Melhor você estocar tudo o que puder, e rápido." O chefe L concorda com um aceno. Do lado de fora, Ziwi comenta animado: "Viu só? O chefe gostou de você. Quando ele tá de bom humor, pode até dar um canhão." Hanfen ri, mas já pensa estrategicamente. "Vou comprar uns cigarros para dar de presente para ele depois." Ziwi recusa. "Não precisa disso, a gente tá só se ajudando." Mas acaba cedendo, só pedindo que fossem da marca Aus. Das outras, ele tossia demais. 7 ou 8 caixas já tão boas, completou. Agora com armas e suprimentos, Hanfen se sentia preparado para o primeiro estágio do apocalipse. Próximo passo: estudar melhor sua habilidade. Se conseguisse superar o problema da comida, suas chances de sobrevivência aumentariam muito. Só que, do nada, algo acerta ele. Cai no chão gritando de dor. "Acho que fraturei o pé", gemeu. Ziwi se desespera. "Tá tudo bem?" "Nada. Bem, preciso de hospital." Ziwi admite que não tem nem licença para dirigir, mas consegue um táxi e o leva até lá. No hospital, a cena é um caos. Uma enfermeira comenta que estava nevando forte e recebe uma ligação urgente para ajudar no saguão. O clima estava pesando cada vez mais. Hanfen confirma com o médico. Era mesmo uma fratura. Que péssima hora para quebrar o pé. Justo antes do apocalipse. O médico pede que ele fique pelo menos 1 hora em observação antes de liberar remédio. Enquanto espera, Ziwi se despede dizendo que Hanfen poderia ligar depois. Os hospitais estavam lotados. Com a queda brusca da temperatura e a nevasca, os acidentes multiplicaram. Hanfen se perguntava quanto tempo levaria até finalmente ser atendido. Enquanto isso, a enfermeira-chefe Kim entrava em cena. Jovem, habilidosa, atenciosa, Hanfen fica impressionado. Além disso, era bonita. Bonita até demais. Ele tenta disfarçar, mas acaba olhando para onde não devia e fica vermelho de vergonha. Nesse momento, um senhor ao lado chama pela enfermeira. Ela vai até ele, e ele reclama de dores nas costas. Mas escondido, o velho safado estava filmando por baixo das roupas dela. Kim recomenda um raio-x, mas o sujeito insiste para que ela examine ali mesmo e ainda a segura pela cintura, deixando-a desconfortável. Hanfen, indignado, mete-lhe um golpe. O velho cai no chão. "Desculpa, primeira vez que uso muletas, e escaparam da minha mão", disfarça. Ele aproveita para pegar o celular do homem que entra em pânico. "Não toca no meu telefone!" Hanfen abre e confirma. Tinha gravações nojentas. Olha firme e fala. "Como você ousa gravar a enfermeira? Isso da cadeia. Esquece. Não vou devolver isso." O velho fica furioso, mas sai correndo feito covarde. Kim, confusa, pensa. Ué, não eram as costas dele que doíam? Hanfen entrega o celular para ela e avisa. "Você foi filmada. Decide se formata ou chama a polícia." Ela agradece emocionada e pergunta sobre o pé dele. Nesse instante, Hanfen lembra da própria dor e cai no chão gritando. Kim o ajuda a se levantar e promete que não vai deixar canalhas como aquele se aproveitarem dela. Mas Hanfen percebe que, pela posição, talvez ela não tivesse aprendido a lição. Logo depois, outra pessoa a chama, e ela lembra Hanfen de trocar o curativo em 1 semana. Ele apenas pensa. 1 semana? Até lá, talvez, eu nunca mais a veja. A cena corta para o dia seguinte.
As notícias confirmam. Em apenas 24 horas, as temperaturas caíram drasticamente em todo o mundo. Especialistas aparecem na TV garantindo que era só um resfriamento temporário. Mas Hanfen, cético, pensa: se eu não tivesse morrido... Deixar seu like e se inscrever no canal. Eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.